Glória a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, do pastor Anderson, da Igreja Lapitrana Nação Doutrina de Salvador, da Bahia. Irmãos, eu quero deixar para a sua reflexão neste dia de hoje a palavra do Senhor, que está no Salmo 23, no versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra para a sua reflexão, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos diante de um salmo, irmãos. Louvado seja Deus, aonde o Salmo 23, ele provavelmente é um dos salmos mais conhecidos e amado na Bíblia Sagrada por todos os cristãos. É um salmo bastante conhecido, escrito pelo salmista Davi, e este salmo ele tem suas riquezas de ensinamento. Ao mesmo tempo, ele nos revela a simplicidade dos fatos que aconteceram. É um dos salmos, nós edificamos muitos com esse Salmo 23, muito mesmo, porque neles encontramos profundezas da relação pessoal entre o nosso Senhor, que era o nosso pastor, e o crente e o cristão. Davi ele vai usar uma metáfora do pastor para falar, se referir a Deus como amoravelmente preocupado com as suas ovelhas, as riquezas da provisão que ele faz para as suas ovelhas o tempo todo. Nós podemos ver aqui, irmão, que o salmista ele declara que este Senhor aqui, o nosso Senhor, ele é o seu pastor, ele era o próprio pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja Deus. Esta palavra aqui, irmãos, é adequada numa linguagem para si próprio, a qual explicava à nação, explicava a um povo sobre o verdadeiro pastor. Se você ler no Salmo 95, você vai ver que, porque ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Davi no Salmo 100 também ele vai dizer: nós somos povo seu e ovelha do seu pasto. Então Davi ele trata a Deus como o pastor das ovelhas. Quando nós afirmamos que o Senhor é o meu pastor, nós devemos dispensá-lo da mesma forma que ele estamos dizendo: eu sou a sua ovelha e o Senhor é o meu pastor. Mas se nós somos ovelhas verdadeiramente, devemos ter as características das ovelhas. Talvez você esteja se perguntando lá, pastor Anderson, quais são as características de uma ovelha? Irmãos, primeiro que as ovelhas conhecem o seu pastor. A ovelha conhece o Senhor Jesus Cristo. Ele falou: as minhas ovelhas, elas me conhecem, eu os faço lá conhecer, porque as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, elas ouvem a minha voz. Aleluia. A ovelha, irmão, é um animal totalmente domesticado. A ovelha, tanto que ele apenas segue no seu pastor. Se o outro não chamar, ela não atenderá. Ela segue no seu pastor. Ela é a ovelha, ela é obediente ao seu pastor. E o mais interessante, do contrário do caso que as pessoas gritam atrás, andam atrás, correm atrás, No caso da ovelha, o pastor não. O pastor ele vai lá à frente, chamando, mostrando o caminho que as ovelhas devem seguir. Então, muitos dos pastores têm que demonstrar o caminho às suas ovelhas, o caminho da verdade, o caminho que elas devem seguir. Que também possamos conhecer o nosso pastor e seguir o seu caminho. E seguir o seu caminho, desde ele que nasce, a ovelha ela vai produzir a lã. Quanto mais as ovelhas são tosqueadas, mais as ovelhas produzem lã, Ela não precisa de ninguém para dizer produzir lã, nada disso, irmãos. As ovelhas, desde quando nascem, ela produz lã por si própria.
Louvado seja o nome do Senhor. A ovelha que produz a lã boa, a lã, ela produzida pelas ovelhas, muda ao decorrer de sua vida, com o tempo, quando o passar, vai mudando na sua textura, com a densidade, mas sei que isso lá acontece da mesma forma que os pelos e fios de cabelo do nosso corpo, com o passar do tempo também, quanto ela é mais velha, mais fofa, resistente, a lã é produzida, assim também ele é o crente. O crente ele também ele deve ter as melhores obras que vem com maturidade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O crente ele tem que ter maturidade. Então eu quero te dizer que a primeira característica ela é conhecer o seu pastor. Você conhece o seu pastor? Você está sendo alimentada pelo seu pastor? O seu pastor ele tem te guiado pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, pelo caminho correto. Louvado seja o nome do Senhor. O crente, o cristão, ele deve ter as melhores obras com a maturidade espiritual. Ou seja, a nossa experiência de comunhão com Deus deve se resultar no melhor crente de cada dia. Portanto, que hoje sejamos melhores do que ontem. Aleluia, não deixe hoje ser um dia natural para com a sua vida. As ovelhas, elas não comem qualquer coisa. É uma característica das ovelhas. Ela não come qualquer tipo de coisa. A ovelha, ela come o capim. O capim precisa estar novo. O capim precisa estar fresco. Precisa estar bom. Ela não come qualquer tipo de porcaria, não fica lá atrás de todo tipo de alimento. É uma também característica das ovelhas. As ovelhas estão também constantemente mastigando, como ela faz parte da família dos eumitas. As ovelhas parecem estar constantemente mastigando e podem passar até 8 horas nesse processo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, comer qualquer tipo de coisa, porque ele que Davi, ele se tem como ovelha. Davi, ele não come de qualquer pasto. Ele não come tudo que dão para ele. Ele não come tudo que ele está ouvindo, porque ele nem tudo o que estão lhe dando de comer, nem tudo ele vem da parte de Deus. É necessário você, como ovelha, entender que nem todo o alimento eles têm vindo da parte de Deus. Tem muita pessoa se tendo como pastor, estão dando qualquer tipo de alimento para as ovelhas. É por isso que as ovelhas estão fracas, por isso que as ovelhas estão morrendo, por isso que as ovelhas estão desgarradas, porque ele não está tendo o alimento necessário para a sua alma. Eu quero te dizer que nesse momento, no figurativo, Deus é o pastor e nós somos as suas ovelhas. Então, lá na ovelha, ela tem que ter um alimento bom. A ovelha tem que ter um alimento fresco. A ovelha tem que ter um alimento que alimente verdadeiramente, lhe fortaleça, para que ela não venha ela fraquejar, para que ela não venha, aleluia, louvado, a passar a mal. Então, irmão, ovelha tem que ter o alimento necessário, o alimento fresco, o alimento bom, o alimento novo para a sua alma. Não é qualquer tipo de porcaria que a ovelha ela há de comer. E como as ovelhas estão também constantemente a mastigar, como ela fala as partes da família, como eu já disse, dos ruminantes das ovelhas, parece ela está mastigando, né? E podem passar até 8 horas nesse processo que garante o consumo de cereais muito duros e difícil a digestão na maioria dos animais. O alimento espiritual do crente, o alimento espiritual do crente é o que, irmãos? É a palavra de Deus. Assim como a ovelha a todo tempo está lá se alimentando, nós devemos estar sempre também comendo este alimento.
que é a palavra do Senhor. E muitos dos irmãos, infelizmente, não têm se alimentado com a palavra de Deus. Não têm se alimentado com a palavra de Deus. Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor. É fácil de entender que Deus é pastor, mas verdadeiramente eu deixo uma pergunta para a sua vida, e nessa interrogação eu quero que você reflita se você verdadeiramente está sendo ovelha. Se você é ovelha, eu quero deixar a segunda pergunta: se verdadeiramente você tem conhecido a voz do seu pastor. Se você tem conhecido a voz do seu pastor, eu quero deixar uma terceira pergunta, reflexione para a sua vida. Não me responda. Não me responda, não precisa me responder. O alimento que você tem comido é um alimento sólido, é um alimento bom, é um alimento que tem fortalecido você como ovelha. E Davi, ele disse mais nesse verso primeiro. Davi, ele disse: nada me faltará. Davi, ele falou que nada vai faltar lá. As palavras nada faltará não indica coisas, irmãos. Muitas das pessoas entendem: nada me faltará, não me faltará no feijão, nem o arroz, a carne. Não. Mas sim na própria presença do pastor. Aleluia, glória a Deus. A própria presença do pastor é que não vai lhe faltar sobre a sua vida. A própria presença. Ou seja, o salmista estava dizendo que o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Portanto, pode indicar sim também a sua provisão. Mas a mensagem principal para a sua vida é que o Senhor, ele não falta, ele estará sempre presente. Ainda que uma mãe lhe abandone um filho, de forma que ela não se compadeça do filho que ela teve no seu ventre. Todavia, diz o Senhor, e para ti neste momento: eu não te deixo lhe falta. Então, irmãos, eu quero que você entenda a característica da ovelha: conhecer o seu pastor. É a característica que você tem que ter: conhecer o seu pastor, produzir-lhe a lamboa. A característica que você tem que ter não é comer qualquer coisa, não é comer. A característica que você quer é estar o tempo todo constantemente mastigando. E a outra característica que você tem que ter é obedecer a seu pastor como ovelha. Se o seu pastor é o verdadeiro pastor, obedeça ao seu pastor. Tenha essas características e você será bem-aventurado na sua vida. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus venha resplandecer sobre a sua vida aquela graça, a misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, o pastor Anderson, está na igreja lá aplicando na Sã Doutrina, lá em Salvador e Bahia, no bairro de Pernambués. Venha nos fazer uma visita, venha estar conosco, no cultuando, adorando nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém?